Pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse belo dia de São Paulo. Então, a minha função hoje é falar brevemente sobre esse meu último livro que acabou de sair, acho que semana passada, sexta-feira, sábado, não sei exatamente, chamado Criação Imperfeita. O subtítulo é Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza. Então, o Código Oculto da Natureza, eu fico brincando dizendo que não é só o Dan Brown que pode escrever livro com código, né? Ele tem o código da Vinci, pois é, os físicos também têm um código. E essa ideia do código oculto da natureza, na verdade, é uma brincadeira um pouco cínica, talvez, com uma noção que é um dos temas principais do livro, que é a seguinte: se você olha para a história da filosofia ocidental e também para a história da ciência, principalmente da física, você vê que existe um tema que ele é recorrente nessa história. Então, por exemplo, se a gente falar do primeiro filósofo, pelo menos famosamente o primeiro filósofo da Grécia Antiga, o chamado Tales de Mileto, o Tales, ele é considerado o primeiro filósofo porque ele foi o primeiro a fazer uma pergunta sobre a natureza, onde ele buscou uma resposta que não dependia de alguma entidade sobrenatural. E a pergunta dele é uma pergunta muito simples, mas muito profunda. A pergunta dele foi: do que é feito o mundo? Então ele queria saber qual era a composição material de todas as coisas. Mas mais importante ainda do que a pergunta foi a resposta. A resposta dele foi de que tudo era água, tudo é feito de água. Então a gente fala, mas que besteira, né? Uma pedra não é feita de água, o que isso representa? O que ele quis dizer com isso era uma resposta essencialmente metafórica, em que ele usou a água como um símbolo para representar duas coisas. Primeiro, que existia uma unidade por trás da matéria, tudo é feito de uma coisa só, de água. E esse conceito é absolutamente fundamental no meu argumento. E segundo, que a água, por ter a capacidade de se adaptar e de mudar de fase, né, sólido, líquido, gasosa, ela vai dos oceanos e lagos para a atmosfera, depois cai de volta. A água representa a visão dinâmica da natureza, que era típica da escola de filosofia do Tales. Então, o primeiro filósofo fez uma pergunta fundamental do que o mundo é feito, deu uma resposta em que ele procurava unificar a matéria, dizendo que tudo é feito de uma substância só. Essa unidade por trás de todas as coisas é o tema que eu chamo de um tema recorrente na história da filosofia e na história também da ciência, principalmente da física. Depois do Tales, vem um outro filósofo extremamente importante chamado Pitágoras. Todo mundo lembra do Teorema de Pitágoras da escola. E todo mundo aqui, eu sei, imagino que vocês sejam alunos universitários e o pessoal do ensino médio, certamente é bom saber o que Pitágoras... Não foi ele que inventou o teorema, mas isso não é importante. O que é importante é que o Pitágoras fundou uma espécie de seita meio místico-filosófica, em que ele dizia o seguinte, que a natureza é essencialmente matemática. Para você entender o funcionamento da natureza, você tem que entender como que a matemática representa as estruturas que existem no mundo. Então, sejam as estruturas naturais, feito as árvores, as nuvens, etc., como o próprio arranjo do sistema solar, as distâncias entre os planetas e a Terra, no caso a Terra ainda era o centro. Tudo isso pode ser representado através da matemática e principalmente através da geometria. Então, os pitagóricos acreditavam que a geometria era a chave do conhecimento. Então a função do filósofo era você se aprofundar cada vez mais nessa revelação matemática do mundo e eventualmente entender a mente de Deus. Não, o Deus dos pitagóricos não tinha muito a ver com o Deus judaico-cristão, era uma entidade, uma espécie de arquiteto universal, vamos dizer assim, que essencialmente usou os princípios da geometria para construir o mundo. Essa metáfora, a mente de Deus, ela continua viva até hoje. Se vocês leram o livro do Stephen Hawking, por exemplo, A Breve História do Tempo, ele diz o seguinte, que se nós, a ciência, conseguir obter uma teoria unificada da natureza, nós estaremos vislumbrando a mente de Deus. O que significa isso? Quer dizer, o Hawking não está falando aqui
do Deus judaico-cristão. Mas ele está usando a mesma simbologia de que existe uma unidade por trás do mundo e que essa unidade pode ser compreendida através da matemática, principalmente através da geometria e do conceito que é fundamental em física, que é o conceito de simetria. Então, existe por trás dessa, vamos dizer assim, desorganização do mundo, existe uma ordem que não é aparente, que é uma ordem essencialmente geométrica e que antes o filósofo e agora os físicos tentam desvendar através da ciência deles. Tá? E se você então vai para a Renascença, você vê que os grandes patriarcas, né, por exemplo, o Kepler e o Newton, eram dois que, sem dúvida nenhuma, acreditavam também que existia essa ordem na natureza. O Kepler, então, mais ainda, né, o Kepler era mais pitagórico do que o próprio Pitágoras, vamos dizer assim. E ele, então, tenta usar a geometria para construir uma visão de mundo também. Passando esse filme adiante, indo para o século XX, a gente vê o Einstein e outros grandes nomes da ciência moderna, todos eles trabalharam em uma teoria unificada de campos, buscaram a tal teoria de unificação, que é, vamos dizer, a versão moderna dessa noção de que por trás da variedade que existe na natureza, existe uma ordem que pode ser compreendida através de conceitos de simetria e de geometria. O Pauli, para os físicos aqui, vocês vão reconhecer esses nomes todos. O Pauli, o Heisenberg, o Schrödinger também, e o Einstein. O Einstein passou os últimos 20 anos da vida dele procurando por uma teoria de unificação e que ele buscava unificar duas forças fundamentais da natureza, a gravidade e o eletromagnetismo. Tá? Então ele tentou, da mesma forma que ele, na teoria da relatividade geral dele, ele conseguiu construir uma geometrização da gravidade, ele mostrou que a gravidade pode ser compreendida como uma deformação na geometria do espaço. Então você tem uma massa, essa massa, então a presença da massa deforma a geometria. Então se você consegue, as equações de Einstein da relatividade geral essencialmente dizem que do lado esquerdo é geometria, do lado direito é a massa ou a matéria. Então se você sabe a matéria, você consegue resolver para a geometria. E então ele conseguiu geometrizar a gravidade, em vez daquela ação à distância que o Newton falava, né, que é a marca da teoria da gravidade que a gente aprende no ensino médio e tal. Na verdade, você pode entender a gravidade como uma curvatura do espaço. Então ele está usando a geometria. E ele queria levar esse conceito além e incluir o eletromagnetismo também nisso. E essa busca, apesar de muito nobre, falhou. E ela continua viva até hoje. Essa noção de que existe uma unificação por trás das forças da natureza. Né? Hoje as coisas evoluíram e nós sabemos que não existem só duas forças, existem 4 forças fundamentais, né? A força da gravidade, o eletromagnetismo, 2 outras que se manifestam só no interior do núcleo atômico, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, a ideia das teorias de unificação é você construir uma versão que consiga mostrar que essas 4 forças são, na verdade, manifestação de uma força só. Tá? Então, por exemplo, nos anos 60, 3 físicos teóricos desenvolveram uma teoria que tenta fazer uma unificação do eletromagnetismo com a força nuclear fraca. Tá? A gente chama de teoria eletrofraca. Tá? E essa teoria é extremamente bem sucedida. Tá? Eles fizeram uma série de previsões e falaram que acima de uma certa energia, de fato, o eletromagnetismo, que tem a ver com a radiação, a luz, etc., se parece muito com a força fraca. Né? E quando eu estava estudando física, na pré-história, essa noção de teoria de unificação eletrofraca era extremamente sedutora. Né? Então eu entrei de cabeça, eu quero também trabalhar em teorias de unificação. Só que essa teoria de unificação eletrofraca, ela não é uma teoria unificada de verdade, como a gente gostaria que ela fosse, ou como eu gostaria que fosse na época. Hoje em dia eu já não penso mais assim, como vocês vão ver daqui a pouco. Ela é uma teoria em que você tem uma unificação que ela é parcial. Numa teoria de unificação de verdade,
a gente tem uma representação, cada força da natureza, e eu vou só fazer uma pequena abstração aqui, cada força da natureza pode ser representada matematicamente a partir de uma simetria. Tá? Então, por exemplo, existem simetrias que são óbvias, tipo, se você pega esse copo aqui, você tem um círculo, né? O círculo é a figura mais simétrica que existe, porque se a gente girar ele em torno do centro, o círculo é sempre o mesmo, se fosse um círculo perfeito. Isso aqui não é um círculo perfeito. Aliás, isso daí faz parte do meu argumento, mas isso vê depois. Então, isso aqui é uma simetria espacial. Essa folha de papel aqui, ela também tem uma simetria que não é uma simetria contínua. No caso do círculo, você gira ele continuamente, é sempre igual. Isso aqui é uma simetria discreta, em que você pega essa folha de papel e você faz uma rotação de 180 graus e ela é igual. Se não tiver nenhuma mancha aqui que não seja, né? Se tiver uma mancha aqui, ela obviamente não vai mais ser igual, porque você quebra a simetria, né? Então, essa noção de simetria é extremamente importante para a gente descrever o mundo. E sempre foi, e vai continuar sendo, né? Mas a questão que é interessante na física de altas energias é que cada força é associada a uma simetria, né? Então, se você conseguisse, por exemplo, o eletromagnetismo tem uma simetria, que eu não vou entrar em detalhes, a força fraca tem outra, a força nuclear forte tem outra. Então, se a gente conseguisse construir uma teoria de unificação, essas três simetrias diferentes seriam englobadas numa grande simetria. Tá? Então, em 1974, dois físicos americanos sugeriram que existia uma teoria de grande unificação, chama teoria de grande unificação, em que você tem eletromagnetismo, força forte, força fraca, juntas numa simetria só. Se essa teoria tivesse certa, ela realmente seria uma teoria de unificação, porque ela tem só uma simetria que descreve essas três forças. Então, se você olha para o universo a energias altíssimas, muito, muito, muito mais altas do que a gente consegue hoje em dia pesquisar no laboratório, você ia então ver que realmente essas forças são manifestação de uma força só. Tá? A baixas energias, que são as energias em que a gente existe, isso já não é verdade. Tá? Essas forças, elas são diferenciadas. Como toda boa teoria em física, essas teorias de grande unificação fizeram uma série de previsões. Tá? Previsões que poderiam determinar se essa teoria está certa ou está errada. Né? E durante 36 anos, né, isso foi em 1974, os físicos experimentais foram buscando por essas provas de que essa teoria de grande unificação estava certa. Uma das previsões da teoria é a seguinte: o próton, o famoso próton, que faz parte dos nossos átomos, nós somos um amontoado de prótons, essencialmente. O próton, ele é uma partícula instável, segundo essa teoria. Ele pode decair. Da mesma maneira que um núcleo de plutônio é radioativamente instável, o próton, essencialmente, também poderia decair depois de um certo tempo. Qual é a idade média, né? A vida média do próton é mais ou menos 1 milhão de trilhão de anos. Então, 10 elevado a 30 anos, que é muito mais do que a idade do universo. Tá? Então, você fala, se o próton pode viver tanto, ninguém nunca vai ver um próton decair, essa previsão é absolutamente inútil. Porém, a gente tem que lembrar que num pedaço de matéria pequenininho, por exemplo, um copo, uma caneta, você tem mais ou menos 1 trilhão de prótons. Então, se você pegar um tanque maior do que essa sala aqui, encher de água, cheio de prótons, tá? Tiver mais de 10 a 30, se tiver 10 a 33 prótons, a probabilidade é muito grande que em um ano alguns decaiam. Então, você coloca uma porção de sensores que podem detectar a energia desse decaimento, e se o próton decair, a gente mede isso. Então, isso foi feito no Japão e também nos Estados Unidos. E esses detectores de partículas, eles até agora não detectaram nenhum próton decaindo. E com isso, essas teorias foram ficando cada vez mais restritas, vamos dizer assim. Mas aí o que acontece? Você então diz, não, é porque se a gente mudar um pouquinho a teoria, a vida média do próton não é 10 a 30 anos, mas é 10 a 32. Aí, mais 15 anos de tecnologia para se construir um detector que tenha uma possibilidade de detectar, né, grande o suficiente para isso. Mas aí falha de novo, não, é porque esse parâmetro da teoria aqui aumenta para 10 a 34. Aí mais 15 anos de tecnologia, quer dizer, essencialmente, esse tipo de teoria, ela tem um problema
que é um problema em que você pode sempre se esquivar, entendeu? Saída pela direita, vamos dizer assim, e não conseguir comprovar esse tipo de teoria, tá? Então, uma outra previsão dessa teoria é que existem um certo tipo de partícula chamada monopolo magnético, tá? Que eu também podia entrar em detalhes, mas não vou. Se vocês quiserem, depois vocês perguntam, que também nunca foi detectada, tá? Teve um alarme falso, acho que em 1982, mas era falso. O alarme era falso. Então o que eu comecei a ver isso tudo e comecei a me perguntar se realmente esse caminho de unificação e de uma teoria final da natureza faz sentido, né? E aí eu construí 2 argumentos que eu descrevo no livro, em que eu digo que talvez o caminho não seja esse, tá? O primeiro deles é o seguinte: tudo que a gente conhece da natureza, a gente conhece porque a gente mede, tá? Nós estamos aqui recebendo informação através dos nossos 5 sentidos, então a gente consegue ver o que está acontecendo dentro da radiação eletromagnética visível e tal, e tem uma porção de outras coisas aqui que a gente não está vendo, bactérias, radiação infravermelho, que todo mundo aqui está emitindo e tal, mas você consegue construir instrumentos que ampliem essa nossa visão, né? Então, a nossa construção da realidade material, ela se baseia nos instrumentos que a gente tem, tá? Então, os instrumentos, com o avanço da tecnologia, eles vão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais precisos, mas eles sempre têm um limite de precisão. Você não consegue ir além de um certo limite. Você vai avançar, mas tem sempre um pouco mais que você pode melhorar, entendeu? Ou seja, a nossa percepção da realidade, baseada em instrumentos, é fundamentalmente limitada. A gente não conhece tudo sobre o mundo. Se a gente não conhece tudo sobre o mundo, a gente nunca vai poder ter certeza que qualquer construção que a gente faça, uma teoria de tudo, seja de fato uma teoria de tudo. Porque, afinal de contas, a gente nem sabe o que é tudo. Então, a gente não conseguiria jamais testar esse tipo de teoria. Tá certo? Então, epistemologicamente, você falar de uma teoria que consegue resumir a totalidade do conhecimento material, jamais pode ser testada. Tá? A segunda parte é basicamente a seguinte: uma das críticas, que é complementar, na verdade, a essa primeira, uma das críticas que as pessoas, os físicos dos anos 50, 60, fizeram ao Einstein, que passou esses 20 e poucos anos aí procurando pela teoria unificada, que falou, mas o Einstein, ele estava muito desligado da comunidade científica no final da vida dele, ele esqueceu que existiam outras forças, não só a eletricidade, o magnetismo e a gravitação, existiam essas forças nucleares, e ele não incluiu a mecânica quântica na formulação da unificação dele. A mecânica quântica é a parte da física que estuda os átomos, o mundo do muito pequeno, que é absolutamente fundamental na nossa vida hoje. Tudo que é digital tem a ver com mecânica quântica. Então, os críticos do Einstein diziam o seguinte: como que ele poderia ter uma teoria unificada se ele ignora tudo isso que a gente hoje sabe? Então, eu digo hoje aos que estão procurando por essa teoria unificada, por exemplo, em teorias de supercordas, e outras que dizem o seguinte: existem 4 forças da natureza, a força eletromagnética e a gravidade, isso aí vocês vão saber de cor no final dessa palestra, né? E as 2 outras, forte e fraca no núcleo. Como que a gente sabe que só existem essas 4 forças? Mesmo que você consiga construir uma teoria unificada dessas 4 forças, a gente não tem a menor ideia, a menos que a gente consiga estudar a física. Hoje em dia a gente estuda a física mais ou menos a energias equivalentes a 1000 vezes a massa de um próton vezes a velocidade da luz ao quadrado. Lembra do E igual a mc2? Então, mais ou menos, energias mais ou menos 1000 vezes a massa de um próton vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essas energias são minúsculas comparadas com a amplidão de energia que a gente pode chegar, que seria, em vez de 10 ao cubo, a massa do próton seria 10 a 19 vezes, seria, vamos dizer assim, o limite máximo das nossas teorias físicas que a gente conhece hoje. Então existe um tremendo espaço aí que a gente não conhece, que poderia ter outras forças, que poderia ter outro tipo de partícula que a gente não tem a menor ideia,
que a gente simplesmente não conhece. Então você falar que você tem uma teoria de unificação, que é possível que tenha. A minha crítica não é a teoria de supercordas em si, mas é a afirmação de que uma teoria que unifique 4 forças é uma teoria final de unificação. Isso para mim não faz sentido. Porque a gente não conhece o que tem lá fora. E o que a natureza é craque em fazer, a natureza sempre nos surpreende. Ela está sempre nos surpreendendo. Quando a gente acha que sabe tudo, a natureza vem e dá uma rasteira na gente. Então, por exemplo, no final do século XIX, um dos grandes físicos da época, Lord Kelvin, fez várias afirmações dizendo, bom, a gente hoje conhece o eletromagnetismo, conhece a teoria da gravidade, a mecânica de Newton, a termodinâmica, que estuda o calor, acabou. A física terminou, agora só falta preencher alguns detalhes, o que é realmente importante já foi feito. E aí veio a grande revolução da mecânica quântica, que mostrou que a gente não sabia nada, quer dizer, que essa parte clássica da física é uma aproximação de uma coisa muito mais complexa, que é esse mundo quântico, e aí começou toda uma nova física, né? Aí, outro exemplo mais recente, em 1998, estava tudo indo mais ou menos assim, em cosmologia e tal, mais ou menos eu diria, não diria essencialmente muito bem, o que é ótimo, aliás, crise é uma coisa muito boa para a ciência, mas isso é uma outra conversa. Em 1998, fez-se uma descoberta absolutamente surpreendente, de que o universo, todo mundo sabia que o universo estava expandindo, né, as galáxias estão se afastando, com o que se achava fosse uma velocidade proporcional à distância delas. Mas em 1998 se descobriu que as galáxias, na verdade mais próximas, estão se afastando de uma forma acelerada, como se tivesse alguma outra força empurrando elas, acelerando elas para causar um afastamento mais rápido. Esse afastamento acelerado, ou a causa desse afastamento acelerado, ficou conhecida como energia escura. Tá? Essa energia escura compõe mais ou menos 73% da quantidade de energia e matéria no nosso universo. E a gente ainda não sabe o que é. Tá? Existem várias ideias aí, mas a verdade é que a gente não tem muita ideia do que seja. Eu acho que ela aponta para uma direção, uma revolução nova na ciência. Eu acho que quando a gente entender o que é essa energia escura, a gente vai dar um grande pulo qualitativo aí no conhecimento do universo. Mas o exemplo aqui é simplesmente que a gente tem instrumentos mais poderosos, a gente observa coisas novas que, em geral, podem causar grandes revoluções no conhecimento. Então, você falar em teorias finais ou uma compreensão total da natureza, eu acho que é epistemologicamente errado. Outra coisa que eu coloco nesse livro é o seguinte, que teorias científicas são teorias construídas, embasadas em certos princípios. E esses princípios, eles têm limitações. Então, por exemplo, quando se fala, quando você olha para a história da ciência, você olha para a teoria de Newton da gravidade, essa teoria funciona extremamente bem dentro de certos parâmetros. Mas quando você usa velocidades muito altas, ou quando você usa concentrações, quando você encontra concentrações de massa muito grandes, a teoria de Newton não funciona, você tem que usar a teoria de Einstein. Então, sabe-se lá se essa energia escura é talvez um sintoma de que a teoria do Einstein também precisa ser modificada, não por causa da mecânica quântica, mas por causa de outras coisas que a gente ainda não conhece. É possível, ninguém sabe a resposta disso, né? E você tem também o lado de que a gente não sabe como formular a gravidade. A gravidade, a força da gravidade, apesar de ser a força mais comum do nosso dia a dia, é a força menos conhecida, mais mal medida que existe. A gente não consegue medir a força da gravidade a distâncias menores do que 1/10 de milímetro. Tá? Ninguém sabe se a força da gravidade funciona do jeito que funciona a distâncias muito curtas, porque ela é tão fraca que é muito difícil fazer esse tipo de medida a distâncias muito curtas. Tá? Então, tem gente aí, inclusive eu devo dizer assim que eu fiquei super feliz quando eu estava escrevendo esse livro, que um dos meus ídolos, que é um físico chamado Steven Weinberg, que para mim é um dos melhores físicos da segunda metade do século XX, e que era um grande defensor das teorias de supercordas, parece estar mudando de ideia.
Tá? E uma das epígrafes do meu livro é uma citação dele. Você tem aí? Deixa eu ler. Só porque assim eu fico aliado a um grande físico e aí eu posso falar o que eu quiser. Ele diz assim: não quero desencorajar os físicos que trabalham na teoria de supercordas, mas talvez o mundo seja mesmo o que sempre achamos, descrito pela teoria da relatividade geral e pelo modelo padrão das partículas elementares. Tá? Isso daí significa o seguinte, e eu perguntei para ele, eu posso usar essa sua afirmativa no livro? Ele falou, claro, pode. Isso significa o seguinte, que essa busca que é tão importante na história da ciência por uma grande unificação, pelo código oculto da natureza, talvez seja muito mais uma projeção de um desejo nosso, de uma fantasia intelectual nossa, do que realmente a realidade. Tá? Então, quando você olha para a história da física nos últimos 50 anos, você vê que todas essas grandes criações de simetria foram destruídas pela descoberta de assimetrias. Tá? Então, por exemplo, as teorias fracas aí que eu mencionei rapidamente, elas são as mestres em quebrar simetrias. Tá? Então, tem várias coisas que eu descrevo em detalhe no livro, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que são absolutamente fundamentais para a nossa compreensão do mundo, que dependem dessas assimetrias que aparecem nessa interação fraca. Por exemplo, os neutrinos, que são partículas muito importantes. Por exemplo, cada um de nós aqui está sendo atravessado por mais ou menos 1 trilhão de neutrinos por segundo, e esses neutrinos vêm lá do interior do Sol. Tem a ver com como o Sol gera luz, gera energia, e a gente nem sabe disso, né? Porque os neutrinos eles interagem muito fracamente com a matéria. Mas os neutrinos eles têm propriedades estranhas que quebram as noções de simetria, que são muito importantes na física de partículas. Né? E é interessante acompanhar essa história, porque nos anos 50 e 60, todo mundo achava que existiam essas simetrias belíssimas, por exemplo, que todas as... se você criar uma teoria com partículas aqui, e se você olhar para as partículas, vamos dizer, a reflexão dessas partículas no espelho, por exemplo, se uma partícula está girando assim, o reflexo dela está girando ao contrário. Se está girando no sentido horário, o reflexo dela está girando no sentido anti-horário. Então, se achava que todas as partículas iam aparecer nessas duas formas, girando no sentido horário e no sentido anti-horário. E os neutrinos só aparecem girando num sentido, não existem os outros neutrinos. Né? Ou se existem, eles são tão completamente diferentes desses que realmente não é a mesma coisa, de qualquer forma. Então essas quebras de simetria, mas as pessoas, não, tudo bem, essa simetria quebrou, mas se a gente juntar com uma outra, aí vai dar certo. Aí, pum, quebrou outra vez, entendeu? Então, é uma sucessão de tentativas de criar essa ordem e de se achar que existe, na verdade, essa desordem, essa imperfeição, essas assimetrias. Então, por que não mudar de paradigma e pensar que são as assimetrias que realmente são fundamentais na natureza? Que a simetria é um instrumento extremamente útil na história da ciência, isso daí não tem a menor dúvida. Todo mundo usa a simetria o tempo todo quando faz física. Eu, quando faço os meus modelos lá, eu uso simetria o tempo todo, mas a simetria é uma ferramenta, não é um dogma. E essa é a grande diferença, entendeu? Transformar ela num dogma que existe lá no fundo, para mim, é uma espécie de invasão monoteísta no pensamento científico. Tá? Vem de toda essa bagagem espiritual, filosófica de 2.500 anos que se infiltrou no pensamento científico e que faz parte dele hoje em dia e que inspira bastante gente. Só que eu acho que talvez essa inspiração esteja sendo levada longe demais. Tá? Quer dizer, tem muita gente trabalhando nessas áreas que são extremamente separadas da realidade, fazendo previsões que são muito mais metafísica do que física. Algumas delas não podem ser nem testadas no laboratório. Né? E a física é essencialmente uma ciência empírica. Tá? A física é uma descrição da realidade natural. Né? Então, as pessoas têm que tomar um certo cuidado entre você criar um modelo da natureza e você tentar inventar o que a natureza é. São duas coisas diferentes. Né? A natureza não é como a gente é, ela é como ela é e a gente tenta entender ela da melhor maneira possível.
Então eu discuto um pouco essas ideias e mostro como não só na formação da matéria, essa assimetria que eu falei do neutrino, ela é absolutamente fundamental para entender uma coisa muito importante. Por que existe mais matéria do que antimatéria no universo? Tá? Então, não sei se vocês viram aí Anjos e Demônios, ou leram um livro, né, que queriam fazer uma bomba de antimatéria para explodir o Vaticano e tal. Esse negócio, a bomba não existe, mas a antimatéria, ela é feita realmente nos aceleradores de partículas e tal. E quando você junta matéria com antimatéria, você cria radiação extremamente energética de raios gama. Então, se você estiver passeando ali na Avenida Paulista e encontrar a sua antipessoa, não aperte a mão com a sua antipessoa, porque São Paulo desaparece imediatamente, entendeu? Então essa antimatéria, ela deveria estar aí, mas ela não existe. Quer dizer, ela só existe quando ela é feita em laboratório. Existe um excesso de matéria sobre antimatéria. Ainda bem, senão a gente não ia estar aqui, essencialmente. Mas por que existe essa assimetria na natureza? Tá? Da onde vem essa assimetria? Existem várias teorias, eu trabalhei durante um tempo nisso, muita gente continua trabalhando nisso, não existe nenhuma resposta final, mas existem ideias que mostram como esse tipo de assimetria pode ter sido desenvolvida no universo, quando o universo era jovem. Outras assimetrias aparecem na vida, quando você estuda a vida, né? E você vê então que a vida também é profundamente assimétrica. Por exemplo, você olha para a biologia molecular, né? Então, nós precisamos de proteínas. Existem duas entidades fundamentais em bioquímica para os seres vivos, homens não, qualquer ser vivo. As proteínas e os ácidos nucleicos, né? Então, as proteínas são feitas de aminoácidos. Tá? Lembram do vestibular, aminoácidos? Então, o que é interessante é o seguinte: se você vai no laboratório e você sintetiza aminoácidos, eles aparecem com duas formas espaciais. Tá? Uma é o reflexo no espelho da outra. Tá? Então a gente chama essa propriedade de moléculas em que uma é exatamente igual ao reflexo. Eu estou mostrando as mãos aqui porque exatamente a mão esquerda, o reflexo dela no espelho é a sua mão direita. Tá? Então existe essa assimetria nossa no corpo humano chamada de quiralidade. Se você tenta superimpor duas mãos, não dá. Tá vendo? Elas são completamente diferentes, né? É a mesma coisa de querer botar uma luva direita na mão esquerda. Não funciona. Essa é uma assimetria chamada simetria de reflexão ou assimetria quiral. Tá? Esses aminoácidos aparecem nessas duas conformações no laboratório. Moléculas que têm uma cara canhota e moléculas que têm uma cara destra. Tá? Mas na vida, em todos os seres vivos, todos os aminoácidos aparecem só na forma canhota. Existe uma assimetria absolutamente fundamental na vida. Se você colocar um aminoácido da outra destro numa cadeia de uma proteína, a proteína deixa de funcionar. E a mesma coisa acontece com os ácidos nucleicos, né, que carregam o RNA e o DNA, o material genético da gente. A mesma coisa acontece. Os carboidratos, os açúcares, eles também têm essa conformação canhota ou destra. E no caso dos ácidos nucleicos, todos eles são destros. Tá? Todos os açúcares são destros. Essa assimetria é absolutamente fundamental. Na vida, uma das pessoas que descobriu isso foi o Pasteur, o Louis Pasteur, da vacina e da pasteurização, etc. E ninguém até hoje sabe exatamente por que a vida é assim. Tá? Mas ela é assim e ela só funciona por causa disso. Então, no livro eu conto toda essa história dessa assimetria da vida e como que ela pode ter sido desenvolvida aqui na Terra primitiva, etc. Então, para concluir, essa questão de assimetria é muito importante e leva, vamos dizer assim, à parte final do livro. Né? O livro é dividido em 5 partes. Né? A primeira parte se chama Unidade de Todas as Coisas, eu conto a história um pouco dessa noção de monoteísmo, de unificação, etc. As partes 2, 3 e 4 eu falo de 3 origens: a origem do universo, a origem da matéria e a origem da vida, e como elas dependem de assimetrias fundamentais. E a última parte eu chamo de assimetria da existência, que basicamente é o seguinte: eu falo da vida na Terra, eu conto um pouco da história da vida na Terra, e como essa nova ciência emergente aí chamada astrobiologia, que é o estudo da vida não só na Terra, mas no universo. Hoje em dia isso daí não é só ficção científica, hoje em dia isso daí faz parte da ciência mesmo,
de ponta, mostra o seguinte: a história da vida na Terra nos diz que a vida é uma sucessão de acidentes extremamente raros e que a complexificação da vida, né, ela surgiu muito simples, com seres unicelulares, não eram nem o tipo de célula que a gente tem, que são chamadas de eucariotas, eram outro tipo de célula chamada procariota. Como a evolução a cada passo da vida é extremamente complexo e difícil de ser obtido. Então, só para vocês terem ideia, a vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos, mais ou menos. Tá? Durante 2 bilhões de anos, só tinha células procariotas. Durante mais 1 bilhão de anos, apareceram as células eucariotas. Então, durante 3 bilhões de anos, desses 3,5, só tinha ser unicelular, tipo, não amebas, mas são umas algas, cianoalgas, sei lá, como algas verde azuis, eu acho que se diz, que são seres extremamente simples que transformaram a natureza. Essas algas descobriram a fotossíntese e transformaram a atmosfera da Terra. Elas usavam CO2 e transformavam isso em oxigênio, e houve então uma oxigenação da Terra, da atmosfera. Essa oxigenação, o oxigênio é um elemento químico que dá energia com muita facilidade, então, vamos dizer assim, ele energiza a capacidade metabólica da vida, e com isso, essencialmente, seres complexos começaram a surgir. Mas a vida complexa só surgiu há 500 milhões de anos. Tá? E a vida complexa inteligente, nós, há mais ou menos uns 200, 300 mil anos, o que não é nada. Então, quando você olha para a história da vida na Terra, você vê que ela era principalmente de seres unicelulares e que a transição a cada passo é extremamente complicada. E quando você vai para os outros planetas do Sistema Solar, você vê que todos eles são mundos fascinantes, mas são mundos mortos. Tá? Se houver algum tipo de vida em Marte, talvez exista alguma ameba subterrânea lá, vai ser extremamente primitiva. Eu acho que não tem vida nenhuma lá, mas eu não sei. Está se buscando. Né? Essa é uma pergunta científica que só pode ser respondida através de pesquisas. E o mesmo, por exemplo, no outro candidato, que é uma lua de Júpiter chamada Europa, que é um lugar absolutamente fascinante. Então, se existir vida nesses lugares, ela vai ser uma vida, pelo menos dentro do que a gente entende que seja vida, e no livro eu falo o que é vida, como se define vida, é uma questão ultra complicada essa, muito simples. O que mostra o seguinte, que a Terra é um planeta privilegiado, é um planeta raro, e que nós, seres humanos, somos seres extremamente raros e extremamente importantes. É o oposto da evolução copernicana, né? Porque desde que a ciência começou, há 400 anos mais ou menos, a gente foi ficando cada vez menos importante. Né? Antes, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, nós éramos o máximo. Né? A Terra era o centro do universo, nós éramos criados por Deus, antropocentrismo total. Aí a ciência foi desenvolvendo, a Terra saiu do centro, o Sol virou o centro. Então, depois, a nossa galáxia, pelo menos não era o centro, mas nem a nossa galáxia mais é uma entre centenas de bilhões de outras, o universo está se expandindo. A nossa matéria, os átomos dos quais nós somos feitos, são uma minoria absoluta também, 4% só da matéria, a energia do universo é feita desse tipo de matéria. Uma humilhação total, né? Assim, uma coisa terrível, nós realmente não somos nada. Mas eu estou invertendo isso. Então, nós somos extremamente importantes dentro do estudo da vida no sistema solar e muito provavelmente nos outros sistemas solares que a gente está descobrindo por aí. Eu acho que provavelmente vai ter vida sim, mas a vida complexa certamente vai ser muito rara. E mais ainda, se existirem outras civilizações, elas estão tão longe da gente, que a gente tem que aceitar o fato de que a gente está aqui sozinho e que porque nós estamos aqui sozinhos e somos os únicos seres inteligentes capazes de tecnologia, nós temos uma missão extremamente importante, que é preservar o nosso planeta e preservar a vida a todo custo. Então o livro termina, né, falando dessas assimetrias todas, e nós somos o produto máximo dessas assimetrias e acidentes cósmicos, e que por isso a gente é
raro e precioso e, portanto, tem essa missão. Então, o livro mais ou menos termina assim, numa espécie de manifesto a favor da vida e desse humanocentrismo, que nós, seres humanos, afinal de contas, somos sim importantes. Então, eu vou parar por aqui para a gente dar continuidade.